Quem aqui já ouviu falar de Naamã? O nosso texto base vai começar em 2 Reis. A gente vai ler 2 Reis, capítulo 5. A gente vai ler do verso 1 ao 14. Olha só. O texto é grande, mas a história ela é boa de ser contada. Naamã é curado da lepra. O título da nossa mensagem, né, o nosso tema é Quando o orgulho nos impede da cura. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Você viu que, ó, vírgula, porém leproso. Então ele era um homem valoroso, mas era leproso, ele tinha uma condição. Então saíram todas as tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse: Esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. Olha quantas coisas ele foi levando, né, para querer comprar ali, né, um milagre para ele ser restaurado. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei a Naamã, o meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos e vejo que busca uma ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ó, a, a, a expectativa dele, ele ia acontecer instantâneo, igual miojo, entendeu? Se colocou ali, ó, saiu pronto. Mas não foi assim. Não são, porventura, Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores? Todas essas águas de Israel? Poderia eu me lavar neles? Ficar purificado? Ele queria, ele queria as coisas do jeito dele. Você viu? Que coisa. Então, isso era um orgulho. Por quê? Ele era de uma patente alta. Ele era poderoso. De certo, ele tinha pessoas ao encargo dele, ele tinha servos. Ele era um homem respeitado. E daí, quando vem a palavra do servo de Deus falando para ele: Então, meu querido, você quer ser curado? Para ser curado, você precisa fazer uma coisa que vai muito além. Eu poderia muito bem fazer o que você está pensando aí, a sua expectativa, mas e dentro do seu coração? Você teria uma restauração, né, genuína de dentro para fora? Porque o que foi lavado não foi apenas, né, a condição que ele estava, mas o seu interior também. Não é verdade? Então, a história de Naamã, pessoal, é um exemplo poderoso de como a gente pode ter muitas qualidades, mas ainda carregar algo que precisa ser transformado. Você pode, de repente, aí ter muitos talentos. Você ser aí igual o Bombril, 1.001 utilidades. Mas a gente pode ainda assim
carregar algo que precisa ser transformado. Então, Naamã, ele era um homem respeitado, admirado, mas ele sofria da lepra. Uma doença que ele, com todo o seu poder, toda a sua influência, ele não conseguia curar. Hoje, a gente vai refletir sobre como muitas vezes o que nos impede de ser curados não é a falta de virtudes, né, coisas que a gente tem, mas o orgulho que nos faz resistir à humildade e à obediência a Deus. Então, você vê que o texto começa destacando as qualidades de Naamã. Ele era o quê? Ele era comandante, ele era valente, ele era respeitado e admirado. Mas logo depois, o versículo vai apontar o quê? Mas era leproso. Ó, assim como Naamã, podemos ter qualidades notáveis, mas ainda carregar feridas que só Deus pode curar. Então ele tinha algo que só Deus pode curar. Então talvez você esteja aqui nesse momento e você tenha muitas qualidades, mas existe algo dentro do seu interior que só o Senhor pode curar. Todos nós, mesmo tendo boas características, isso eu me incluo também. A gente tem áreas nas nossas vidas que precisam de transformação. Assim como Naamã não podia curar sua própria lepra, nós também não podemos transformar certas áreas da nossa vida sem a ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda dele. Quando Naamã ouviu o que precisava fazer para ser curado, ele se irritou. Mergulhar no Jordão é como se fosse mergulhar no Tietê. Quem mora em São Paulo sabe o fedor que é aquele lugar. Podre. Podre. Olha só. Não, Rio Velho, podre. Quero isso não. Ele deve ter pensado isso. Então, mergulhar no Jordão parecia algo simplesmente indigno para sua posição. Porque ele poderia, eu acho que ele era tratado assim como um príncipe, né? Imagina tudo que ele deveria ter. Você fala para uma pessoa rica, fala, você quer um milagre? Então mergulha lá no rio Tietê, mergulha 7 vezes lá no Tietê, a pessoa vai falar assim, você tá maluco, você tá doido. Então, o seu orgulho, né, o orgulho dele, quase o fez perder a chance de cura. Então olha o quanto o nosso orgulho pode nos fazer perder oportunidades muitas das vezes. Quantas das vezes você pode receber ajuda, você pode receber as coisas mais rápido, estando diante de Deus, se sujeitando à vontade dele, mas muitas das vezes o orgulho pode te puxar e fazer o seu processo ser mais lento. Eu acredito que ninguém que está aqui quer viver uma vida de sofrimento. Quer carregar dores, quer carregar cicatrizes. Eu creio que todos aqui querem ser restaurados. Todos aqui querem viver em novidade de vida, em paz, querem viver algo maravilhoso no Senhor. Não é à toa que vocês estão aqui, né, tirando o tempo de vocês para ouvir uma palavra, para estar seguindo ao Senhor. Todos aqui querem. Mas o nosso orgulho pode nos impedir muitas das vezes. E isso é com todos, viu? Todos. Todos nós, o ser humano mesmo, ele é um bicho esquisito. Então a gente tem isso, a gente tem os sentimentos que são meio esquisitos, a gente precisa tratar. Se a gente fosse perfeito, a gente nem estaria aqui. Mas a gente está aqui para ressaltar o quanto nós precisamos de mudança, o quanto nós precisamos, assim como Naamã, ter essa quebra do orgulho. Então, da mesma forma, muitas das vezes o orgulho nas nossas vidas nos impede de aceitar a direção de Deus, porque parece simples demais ou vai contra as nossas expectativas, né? Então, às vezes, Deus nos chama para fazer algo simples, mas o nosso orgulho nos impede de obedecer. Pode ser perdoar alguém, pedir ajuda, ou apenas se humilhar diante de Deus, sabe? Reconhecer os seus erros, falar, Senhor, ó, eu errei. Eu fui Neymar aqui, entendeu? Eu fui moleque aqui, entendeu? Ó, não foi legal, Senhor. Me perdoa. Então, é esse orgulho que mantém nossa lepra viva. Eu falo assim de uma forma mais descontraída, gente,
Porque eu sei que online é mais fácil da gente perder assim o foco. Então eu brinco um pouco para vocês entenderem. Amém? A cura, ela vai vir através da humildade. Então, após a intervenção dos seus servos, Naamã finalmente se humilhou e obedeceu a Deus. Você pode ver aí, ó, no verso 13 e 14. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne o quê? Tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Olha que maravilha isso aqui. Ele ouviu o conselho. Ele falou: Poxa, não existem coisas mais difíceis como guerrear, lutar, fazer alguma coisa, né, que seja mais esforçante. Esforçante, existe essa palavra? Não sei, se não existe, existe agora. Mas coisas que requerem mais esforço, não existem coisas assim. Então, você não faria se fosse algo que realmente você fala, nossa, eu lutei muito para conseguir isso aqui. Mas não, é algo simples. Vai passar rápido, vai ser rápido. E ele ouviu. Da mesma forma, nossa cura, seja ela emocional, espiritual ou física, vem quando a gente se rende a Jesus em humildade, quando nos afastamos do orgulho e reconhecemos que só Ele pode nos transformar. Experimentamos a verdadeira restauração. Quem de vocês quer experimentar a verdadeira restauração? Algo que vai ser não somente exterior, mas interior também. Eu quero vivenciar isso na minha vida todos os dias, até que o Senhor venha. Então, a conclusão que eu posso deixar para vocês, Naamã, essa história nos ensina que o orgulho pode nos afastar da cura que a gente tanto busca. Como eu estava comentando, vocês podem ter muitas qualidades, mas sempre há algo nas nossas vidas que precisa ser transformado por Deus. Então, hoje, Jesus nos convida a nos humilharmos, entregarmos as nossas vidas a Ele e confiar que, assim como Naamã foi restaurado, nós também seremos. Então, se há algo que você precisa que Deus transforme, se humilhe diante dele, hoje, e permita que ele faça a obra na sua vida. Amém? Então, essa foi a palavra principal que eu queria trazer para vocês, sobre como o orgulho pode até nos impedir de receber algo que a gente tanto quer. Porque às vezes a gente tem na nossa mente, muitas das vezes eu já pensei, nossa, Deus poderia fazer assim, assim, assado, né? Deus poderia, né? Pô, eu tô aqui com fome, o anjo poderia descer e fazer a comida para mim. Mas não é assim que a banda toca, né? Tem coisa que eu preciso fazer. Então tem coisa que eu preciso me humilhar diante de Deus. Entende? Se Deus te manda fazer algo, uma direção clara, não tem orgulho, meu filho. Ou você vai. Entendeu? É isso. Porque a gente precisa reconhecer que Deus é um Deus de cura. Né? Naamã, ele reconheceu, ele foi até o lugar, ele ouviu e ele realmente creu. Então, para que a gente possa desfrutar dessa cura sobre as nossas vidas, a gente tem que crer, né? A gente tem que se colocar nessa posição de eu quero fazer de tudo para que eu seja restaurada, para que eu seja restaurado, para que eu receba sobre a minha vida essa cura, assim como Naamã recebeu. Quando Jesus cura alguém, você não vê a pessoa querendo quebrar a perna de novo, a pessoa querer. Ah, foi. O cego voltou a ver, a enxergar. Ele não vai querer furar o olho. Porque quem experimenta a dor profunda, não quer voltar para ela. Então, da mesma forma, Naamã ele foi curado. Ele deixou o orgulho de lado. E de fato, ele não queria vivenciar aquela dor. Quem passa por um momento de dor não quer passar por isso de novo. Então, essa transformação genuína ocorre de dentro para fora. Primeiro, as nossas emoções são tratadas
e o nosso exterior também é tratado. Então, o Vitor comentou ali no chat, pancada. No momento que eu estou vivendo, é isso mesmo. Eu quero que Deus me ajude com os meus vícios, mas eu não quero abrir mão. Tenho sido orgulhoso para deixar Deus fazer tudo o que ele precisa fazer. Então, esse orgulho nos retarda, né? Quantas das vezes Deus está ali falando, não, eu quero te curar, eu quero que você seja restaurado, eu quero que você viva os meus planos, os meus propósitos, mas muitas das vezes você está ali batendo na tecla, você está ali segurando. Você está segurando uma coisa e a tua mão, assim, ela está ficando como se fosse cheia de marcas. Quando você segura uma coisa com força e você não quer soltar, o seu orgulho faz isso. Mas a partir do momento que você solta e coloca a sua vida nas mãos de Deus, você dá o controle para ele te restaura por completo. Então não é em vão que a gente precisa se lembrar disso. A nossa caminhada, gente, não é porque você é cristão que a sua caminhada vai ser sem problemas, que você não vai precisar revisar muitas das vezes essas palavras e encontrar, porque a palavra, ela é um espelho. A gente olha, a gente vê a nossa face, a gente vê, nossa, eu preciso me tornar o que a palavra está falando. Isso aqui é o meu propósito. O Senhor quer que eu viva em plenitude. Então você vai enxergando vários defeitos, você vai enxergando várias coisas que você precisa mudar. E é um processo. Se hoje você não tem conseguido, cara, não fique triste, mas continue tentando. Continue tentando, porque não é do dia para a noite que acontece. Naamã, ele precisou passar pelos processos. Não foi do jeito que ele queria. Ele ficou frustrado porque não foi do jeito que ele queria. Mas aí ele teve pessoas que falavam: olha, mas você consegue, é fácil, você não faria, você não fez tantas outras coisas difíceis ali? Não é mais difícil conquistar o status que você tem, o que você fez, coisas que você já conquistou na sua vida, não foi mais difícil? Você não vai conseguir vencer isso aqui? Você não vai conseguir vencer esse problema? Você consegue. Então é isso. Na nossa caminhada a gente vai encontrando pessoas que vão também nos dando conselhos e a gente vai conseguindo se ajeitar, a gente vai conseguindo ser restaurado. Amém? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso devocional de hoje. E permaneçam firmes, vocês vão conseguir ser restaurados em todas as áreas, se vocês permitirem que o Senhor toque, que o Senhor transforme.